aperte o play, porque vem que vai começar um Super Enem ativar. É hora de mais resolução de questões do Enem e aí você ficar fera para o Exame Nacional, não é verdade? Isso. E lembrando que nas aulas do Enem, não necessariamente iremos trabalhar somente os conteúdos estudados na disciplina ali, tá? No conteúdo da aula. Verdade. Por quê? Porque no Enem não é assim? O Enem não é assim. Salve a exceção, não sei se a professora Lucy já olhou, mas em 2020, uma das provas do Enem veio assim, ó. Questão 144, geometria. 145, geometria também. 146, geometria. 147, geometria. 148, geometria. Mas não é uma regra, Não, tá, não gente? não Geralmente o Enem, ele alterna as questões, os assuntos, os conteúdos. Então, você precisa também fazer isso na hora de estudar, né? De se preparar nessa pegada aí. Ora, eu tô numa questão de função, daqui a pouco de funções, daqui a pouco eu tô em geometria, daqui a pouco eu tô lá em probabilidade. Eu preciso ter esse jogo de cintura aí para não sofrer na hora do exame, tá certo? Salve a exceção do primeiro e do segundo ano, que a gente dá essa... Porque assim, como o primeiro e o segundo ano ainda estão ali encaixando alguns conteúdos, aí sim a gente procura encaixar o Enem de acordo com a matéria estudada. O terceiro ano é diversificado. Pronto, né? A gente vai de uma questão para outra, muda de assunto de uma noite pro dia, porque você precisa criar essa resistência de prova, que é o que a gente fala aqui, tá? E a aula de Enem é naquela pegada, né? Dicas, macetes, algumas soluções e tudo mais, porque você precisa se preparar e esse é o nosso objetivo. Então, nessa aula, a gente dedica tudo, né? E todo o contexto é voltado para o Enem, tá certo? Vamos lá então, professor Samuel, com a gente? Começando então a aula de número 25, outra aula do Super Enem Ativar, onde a gente trabalha conteúdos de matemática aplicados em questões do Enem. E o nome Matemágicos é porque nós tentamos desvendar para vocês justamente aquele mistério que tem na questão que torna a resolução mais fácil, mais prática. As habilidades da aula de hoje é rever e reconhecer, entender as operações e suas propriedades aplicadas em questões do Enem. Por quê? Porque quando a gente viu e conheceu, foi durante o seu ensino fundamental, durante o primeiro e segundo ano do ensino médio. Agora a gente já está na parte de revisão, né? Rever e reconhecer. Tem mais? Tem, então vamos lá. Oferecimento do dia. A aula de hoje vai para qual escola? Vamos lá? E aí, qual escola é a homenageada? Qual será? Pô, eu tô vendo um pergolado ali atrás. Tá vendo o pergolado ali atrás? Um pergolado. É da menina. Será que é uma videira? Não sei. Acho que não, acho que é só um pergoladozinho mesmo com as plantas. Onde fica essa escola? Onde fica essa escola? Que escola é essa? E agora? A escola, os alunos dela já estão aí no grito, né? Não sei que hoje a nossa escola foi escolhida. Mas para aqueles que não conhecem, é hora de falar o nome. Então vamos lá, a escola de hoje é a Escola Mário Palmério, e no município de Montenegro. Já é a segunda, né, do município de Montenegro. É verdade. Olha aí. Escola Mário Palmério. Até a bandeira de Montenegro nós colocamos Isso também, ó, o Montenegro está em alta. Então, aquele abraço carinhoso aos professores presenciais e um beijo no coração dos alunos da Mário Palmério, lá em Montenegro, aqui no nosso amado estado de Rondônia, tá bom? Fica aqui o nosso carinho por vocês. Vamos lá? Então, tirando da cartola, a nossa aula de hoje é... Aula do Enem, Super Enem Ativar. Vamos que vamos! E a gente começa assim falando de dicas, né? O que eu preciso saber para ir bem no Enem? O que você acha? Tem que saber tudo. Eu tenho que saber tudo. Para ir bem no Enem, eu tenho que saber tudo. Bom, eu penso que é isso. O que você pensa? Não sei, assim, tô meio em dúvida. O que você precisa saber para ir bem no Enem? Muita coisa. Muita coisa, porque né? matemática são 45 questões. Uou! Tem que saber muito. Mas é bom a gente saber algumas dicas também que vão te auxiliar no desenrolar da prova. Quer ver? Vamos lá. Então, falando de dicas e macetes, vem com a gente. Primeira coisa, você tem que saber o seguinte: acredite em você mesmo e na sua
capacidade. A gente pode até junto aqui para falar essas dicas, né? Vamos junto aqui com a nossa lousa? Olha aqui, acredite na sua capacidade. Gente, isso é muito bacana, muito importante quando a gente fala assim, eu sou capaz. É isso aí, o nosso primeiro incentivo aqui é você acreditar em você mesmo, tá? Olha aqui, junto com a gente aqui. Na aula anterior, a professora Lu citou um exemplo prático do que é acreditar em você. Ela não sabia fazer mingau de milho. Não sabia fazer mingau de milho. Ela canjica, munguzá. Tem os nomes. Mingau de milho. Eu acreditei que eu conseguiria. Ela acreditou, ela foi lá no YouTube, procurou a receita fácil. Também não é assim, vou chegar, vou fazer já aquele munguzá e tal. Não, vou fazer o simples, o básico. Pesquisou e fez. Deu certo. Isso é o primeiro passo. Ela acreditou nela mesma. Você não conhece nenhuma boleira profissional que já começou fazendo bolos enormes. Não existe. Com certeza não, é um processo, né? A boleira profissional ela começou lá atrás fazendo bolinho de trigo. Verdade. Simples. Não consegue fazer de trigo, compra o bolinho pronto, no pacotinho. Começa por aí. Vamos para a dica 2? Vamos lá? Na segunda dica, então, leia o edital do Enem. Pode deixar aqui com a gente, viu? Vamos lá, vamos dando as dicas junto aqui com eles, ó. Leia o edital do Enem. Vem aqui com a gente conversando. Você precisa se apropriar do que o Enem pede. Ah, só use caneta preta e você vai com a caneta azul, porque você não leu o edital? Não dá, né, gente? Então vamos se preparar. Outra coisa, leve documento de identificação com foto. Aí você leva sem foto. Atual. Aí você vai para a identidade quando você tinha... Um bebezinho. 5 anos de idade. Não vale mais. Tem que ser atual. Chegou ali depois dos 16, 17, tem que trocar a identidade. Se não tem, tem que tirar a identidade. Tem que ser com foto. Chegue ao local da prova com meia hora de antecedência. Você sai de casa atrasado. Claro que você pode entrar, só que pode ser que aconteça de, choveu, ou não sei, furou o pneu do carro, o ônibus atrasou. Contratempos acontecem, é bom a gente se precaver. Vamos lá que a gente tem muita coisa para fazer, tenha uma rotina bem definida, né? Quando a gente fala de rotina, é a rotina de estudo, tá? Então a gente já falou isso outros dias aqui, não precisamos ser redundantes, mas você criar aquela rotina, aquele horário, aquele mesmo dia, aquele mesmo tempo para estudar, vale a pena, tá? A quarta dica. Tenha um cantinho calmo e silencioso. Tenha um cantinho calmo e silencioso, onde você vai sentar e quando chegar lá, a sua cabeça já sabe, agora ele vai estudar. Ela já vai desligar de outros conteúdos, de outras coisas, porque ali é o local de estudar. Isso mesmo. Quinta dica, vamos lá? Quinta dica. Olha lá o Bob Esponja lá caminhando na esteira. Tá certo? Tá certo, claro. Tem que se desenvolver, né? Você vai fazer isso como um treino. Tudo isso que a gente fala aqui de dicas é um treino. Assim como a gente já falou que ninguém chega lá nas Olimpíadas sem ter treinado, né? Então, é um processo. Começa aí, às vezes, com 5 minutos, com 10, você vai aí graduando aí o seu aprendizado e vai chegando mais na frente, tá certo? Beleza. Agora sim, quinta dica. Organize a sua semana e estabeleça metas de estudo. Para matemática, nós estabelecemos uma meta por vocês. Uma questão por dia. Uma todo dia. Na sexta, então, descubra o melhor método de aprendizagem para você, já foi falado aqui também. Cada um tem um ritmo, cada um tem um momento. Uns gostam de estudar de madrugada, outros quando acordam, outros após o almoço. Acho raro isso, mas pode ser que aconteça, né? Mas assim, cada um tem a sua particularidade, então você defina a sua melhor estratégia, tá certo? Alguns aprendem só lendo. Ler já aprendeu. Outros assistem videoaula e aprendem. Outros precisam ler, assistir videoaula e anotar. É individual. E cada um sabe a maneira que tem que aprender. Cada um sabe. E para finalizar, faça uma questão de matemática por dia, que já está dentro daquelas condições lá que a gente pediu como desafio para vocês. Uma questão do Enem por dia, tá? Com certeza, redação. Faça uma por semana, então isso aí já é a finalização da nossa dica. Fazer uma questão de matemática por dia e uma redação por semana. Gente, a redação e a matemática é o que vale mais na prova. Então você precisa praticar mais também.
Tá certo? Certo. Vamos lá então, precisamos dar início, vamos resolver questões do Enem. Agora sim, vamos lá. Primeira questão do Enem de 2020, na prova rosa, questão 144. 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares. Estudamos isso agora nas aulas, né? Sim, Paralelismo e perpendicularismo. Delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que, nos pontos A, B e C, estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos. Então, casa do André é o ponto A, casa do Bernardo é o ponto B e a casa do Carlos é o ponto C. O Enem ele costuma fazer isso, né? Ele já coloca as iniciais a ver com o que ele está falando e aí os pontos também com a primeira letra, então para ficar mais fácil, respectivamente. E aí temos a malha quadriculada representando a localização das casas e também a distância entre elas e tudo mais e qual é de cada, né? O A do André, a B do Bernardo e a C do Carlos. E é um condomínio grande, né? Vamos ao comando. André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo, sem passar pela casa de Carlos. Então o André quer ir para a casa do Bernardo sem passar pela casa do Carlos. Seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura. Então, olha só o detalhe importante aqui, ó. Da direita e para cima. Só isso que ele faz. Ele não vai para baixo e não vai para a esquerda. Não vai para a esquerda, só para a direita e para cima. A pergunta é: o número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é 4, 14, 17, 35 ou 48? Vamos lá, a gente precisa analisar a malha quadriculada, Isso. né? Sabendo que só andamos para a direita ou para cima, né? E aí, é claro, a gente pode usar até o princípio multiplicativo, né? Quantas maneiras a gente tem de andar para a direita e quantas para cima? Isso. Vamos ver? Então, vamos lá. Podemos seguir por aqui? Sim, podemos. É uma para a direita, né? Uma para a direita. Aqui também, né? Também. Uma para a direita. Aqui dá? Não, porque vai passar na casa do Carlos. Então, mas aqui dá. Aí dá. Então, eu tenho 3 opções para a direita? 3 para a direita. E para cima? Vamos ver. A gente pode ir por aqui? Uma. Pode ir por aqui? 2. 2. Por aqui dá? Não. Não, porque passa pelo Carlos, Isso. né? E aqui? Aí dá. E aqui? Também. Então, eu tenho 4 possibilidades? 4 possibilidades. E aí? Só que se ele for ali para cima, ele pode ir para cima e dobrar, não é? Antes de chegar na casa do... Isso, para cima e dobrar, né? Então, 12 possibilidades, com certeza, eu tenho. Isso. Né? Então, aqui, ó, a 4 já 4 está tá fora. eliminada. E aí, como que a gente pode pensar, então? Ali eu posso, naquele caminho que eu risquei ali, eu posso chegar ali e desviar, né? Posso andar um pouquinho mais. Aí é que tá as outras possibilidades, né? Que é o dobrar para a esquerda e dobrar para cima. Isso. Então, aqui tem mais uma possibilidade. Mais uma. Mais uma. E tem mais uma aqui também. Aqui, né? Isso, onde eu cortei aqui, ó. Isso, aqui eu poderia vir por aqui e dobrar para cá. Isso. E não passa na casa do Carlos Não passa. e vai até a metade do caminho. Então, tem mais uma. Mais uma. Mais uma possibilidade. Fora isso, tem mais? Não, porque eu não posso ir para baixo, nem posso ir para trás. Então, pronto. 12 com mais 2. 14 possibilidades, né? Alternativa, letra B. Só isso, olha só, não tem fórmula, não tem mistério, só tem interpretação e observação. Só isso. Simples assim. Simples. E claro, né, os detalhes são importantes, né? A parte do respectivamente, a parte de só ir para a direita e para cima, não pode passar na casa do Carlos. Então, esses detalhes você tem que ficar atento para não se perder na hora da construção. Mas a maioria desses casos, a gente usa o princípio multiplicativo e depois a gente soma aquilo que a gente acha que ainda é possível ser feito, tá bom? Beleza. Certinho? Certo. Mais uma, então? Vamos lá? Mais uma questão do Enem? Olha lá. Uma pessoa precisa comprar 15 sacos de cimento para uma reforma em sua casa. Faz pesquisa de preço em 5 depósitos que vendem o cimento de sua preferência
e cobram frete para a entrega do material. São 15 sacos. Vamos já destacando aqui, né? 15 sacos, 5 depósitos, vamos lá. E eles falam, para a sua preferência, e cobram frete para a entrega do material. Então é bom notar também que ele cobra frete, né? Ah, sim, bora. As informações sobre o preço do cimento, valor do frete e distância do depósito até a casa dessa pessoa estão apresentadas no quadro. Então, vamos lá. Vem uma tabela aí, né? Isso. Esse aqui é o depósito, A, B, C, D, E. Aqui o valor do cimento em reais. Eu já sei que eu preciso de 15 sacos, né? Isso. Aqui legal, ó, o valor do frete para cada quilômetro e a distância entre a casa e o depósito em quilômetros. Aqui é praticamente uma função afim, né? Aham. Beleza. E aí, a pergunta é... A pessoa escolherá um desses depósitos para realizar sua compra, considerando os preços do cimento e do frete oferecidos em cada opção. Se a pessoa decidir pela opção mais econômica, o depósito escolhido para a realização dessa compra será o depósito A, B, C, D ou E. Então ele quer comprar no mais barato? É. Ah, então precisamos fazer uns cálculos ali, cálculos né? rápidos. Isso. Para começo de conversa, né? Todos esses aqui vai ser vezes 15, né? Vezes 15. Porque são 15 sacos. Aham. E aqui é o valor do saco, né? Do Isso. saco de cimento. Então, tudo isso vezes 15. E aí no Enem você pode entender o seguinte, vezes 15 é o mesmo que vezes 10 e vezes 5. Sim. Vezes 5 é a metade do vezes 10. Já fica mais fácil de você Já fica raciocinar. mais fácil, verdade. Quanto vai dar, né? Por exemplo, aqui, ó, de R$23. R$23 vezes 10 é 230. 230, né? A metade de 230 é o quê? É 115. É 115. Então, o total vai ser o 230 mais 115. 345. 345 já é o A, né? Isso. Aqui, 21,50 vezes 10, 215. 215. A metade de 215? 107,50. 107,50. Somando tudo... Vai dar 322,50, né? Isso a gente está falando só do preço aqui, né? Isso, só o preço do cimento. Isso, mas a gente ainda vai falar da parte de frete, né? 322,50. Beleza, o C, por exemplo, 22 vezes 10 é 220, mas eu tenho que somar a metade que é 110. Ou seja, 330. Agora a letra D. 200. A letra D, o depósito D, 210, mais a metade que é 105. Que vai dar 315. Isso estamos falando do preço do valor do saco de cimento, trabalhando com 15 sacas, Isso. né? 24 vezes 10, 240, mais 120. 360. Por aqui, nesse caso aqui, ficou o depósito D, né? Isso. Ficou mais barato. Mas só que o depósito D é o que cobra um frete mais caro e está mais distante, tá mais distante. Então tá fora. Vamos deixar de fora já esse aí? A gente vai analisar esse aí, né? Porque dependendo dos outros, vai dar um valor, né? E agora, o valor do frete é para cada quilômetro. Então, R$1 vezes o quilômetro rodado. Isso. Né? Então, aqui é multiplicar, não é? Isso. Todos vamos multiplicar um pelo outro. Vamos lá. 1 vezes 10? 10. 10, né? Então, aqui já R$10. Então... 355. aí a gente vai ter que somar com os outros com os outros valores que a gente tem ali, né? Deixa eu deixar o espaço aqui. Ali vai dar 355, né? Esse da do A. Isso. Olha só uma coisa interessante aqui, ó. Estou fazendo a prova, estou tendo que raciocinar todos os caminhos possíveis. O depósito A, somando com o frete, está mais barato do que só os cimentos do depósito E. Então tira o E fora. O E tá não fora precisa nem já. calcular mais. 345, né? Isso. Agora vamos lá. 3 vezes 12? Dá 36. 36. Mais o 322? Vai dar 358,50. Então já está fora também. Tá fora também, tá mais caro. 355, né? Ficou no A. Agora, 1,50 vezes 14. Se fosse 1 vezes 14... Ia dar 14. Mais 7, que é a metade, né? 21. 21. Então, aqui deu 21 o valor do frete. Isso. Mais 330? 351. Uou, Opa, já melhorou. Vamos lá, agora aqui, 3,50 vezes 18. Esse aqui que você falou pra gente já tirar de cara, né? Mas será que é? Só que tá muito barato, né? Lá ficou 315. Vamos ficou pensar, R$30 então. mais barato do que lá de cima.
Só que olha só um detalhe importante também. Ele ficou R$30 mais barato pro lado de cima, só que teve R$10 de frete. Ficou R$40 então, né? Mais barato. Sim. Por enquanto. Se o frete der mais de R$40, já passou. Ele já passou. E dá, né? Porque vai dar 3,50 vezes 10 dá 35. Só se fosse 2 vezes o 18 já dava R$36. Isso, então tá fora. Já é R$3,50 a mais, então tá fora também. Com isso, o depósito C é o mais em conta, o mais baratinho e quem vai atender aí as condições. Como nas alternativas também segue, né? A, B, C, D já são as próprias letras do alfabeto na sequência, então a letra C é a correta. E aqui vocês, alunos, precisam ficar atentos a um detalhe. Olha só, nós demoramos nas questões, não é porque no dia da prova pode demorar, não. Nós demoramos para mostrar para vocês o caminho que é feito até resolver a questão. Quando você chegar lá, esse de 10 vezes 15, eu não vou fazer no papel, é aqui na cabeça, já fui. Sim, a gente faz aqui o passo a passo para mostrar para vocês. Nossa obrigação aqui, né? Fazer o passo a passo e mostrar. Mas muitas coisas vocês vão fazer de raciocínio lógico. Não vai usar o lápis, não vai usar o papel, não vai usar a caneta, né? Que é o objetivo, é o mais rápido possível. Esse de desmembrar a multiplicação do 15 e tal, são estratégias para ficar mais fácil. Mais uma? Mais uma. Vamos lá, temos 4 para resolver. Mais uma questão do Enem, olha lá. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 quilômetros rodados. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou-se que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 quilômetros do seu destino. E aí? Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar-se também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros no seu destino. Quer dizer, ele quer chegar na cidade de Estrela e quer rodar mais 200 quilômetros lá dentro. Então, assim, é uma série de informações, né? Isso. A pergunta é, a quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é... Então vamos fazer um mapazinho ali, rapidinho? Podemos fazer, né? Ele tem... peraí. Até na outra folha ficava melhor, que tem muito mais espaço, né? Pode ser. Nós temos um trajeto aqui de 500 quilômetros. 500 quilômetros. 500 quilômetros. Só que temos o posto, né? Fica 420. 80 quilômetros para chegar no destino, né? Então temos 420, temos o posto Estrela, aqui, né, o posto de gasolina, né, o Estrela, e claro, vamos fazer esse deslocamento aí de acordo com as considerações que foi feito. Ele disse que o carro anda 100 quilômetros, a moto anda, né? Ela consome 5 litros para cada 100 quilômetros. Então ela faz 20 quilômetros com litro? 100 quilômetros, né? 5 litros, 100 dividido por 5. 20. Ela faz 100 quilômetros por... 20 quilômetros por litro. Beleza. Ela tem quantos litros no tanque? Tem 22. 22? 22. Tá cheio? Tá cheio. Então 22 vezes 20, a gente já pode saber quantos quilômetros ele pode rodar, né? Sim. 22 vezes 20? Isso. Vezes 20, isso. 2 vezes 22? Vai dar 44. Acrescenta um zero. 440 quilômetros. Ele consegue andar. Isso. Então quer dizer que quando ele chegar no posto Estrela, ele já só vai ter... 20 litros. 20 litros de reserva. E ele vai ter que rodar mais 40, mais 80 e mais 200. Então 280 quilômetros. 20 mais 80 e mais 200. É o que falta? Não, ele tem que andar mais 80, não é? E vai rodar mais 200 quilômetros. Ele vai rodar 280 quilômetros. Quantos litros ele precisa para rodar 280 quilômetros? Então essa é a questão, né? 280 quilômetros, quanto ele vai precisar? Eu divido por 20, então, eu já sei quantos litros ele precisa?
280 dividido por 20, isso mesmo. A gente pode cortar o zero aqui, né? Isso. E 28 dividido por 2? 14. 14. 14 litros. Ah, mas tem um detalhe que nós esquecemos. Vai ter que voltar até o posto também, não é? Ah, então na verdade teria mais 80. Mais 80. Então não é 280, é 360 que eu preciso. A gente esqueceu a volta. Muito bem, então vamos lá. E aqui a gente vai sempre melhorando, né? 360 porque ele tem que voltar. Isso. Agora sim, 360 por 20? 18. 18. Só que ele ainda tinha quantos litros lá que nós diagnosticamos? Tinha 20... Tinha 2 litros, não é só? Então sobrava 1, né? Tem que descontar 1, né? Isso, então dá 17. Isso mesmo, 18 tira 1, então 17 litros é o que ele vai precisar para atender aqui essa demanda suficiente para fazer o segundo reabastecimento, né? Esse é o mínimo que ele tem que ter, né? Isso. 17 litros. Pode ter mais. Ele consegue voltar e ir tranquilamente, sem precisar se preocupar. E aí a gente vê uma questãozinha de puro raciocínio lógico, pura matemática básica, sem sofrimento, né? Claro, agora o contexto e a análise de tudo tem que ser feita, né? Então, assim, você precisa dosar essa parte aí de leitura e interpretação. Gente, não adianta, as professoras de língua portuguesa estão aí que não nos deixam mentir, né? Já estão chegando para a aula e a gente sempre bate nessa tecla. Precisa da leitura e da interpretação o tempo todo. Isso. É importante que depois vocês olhem para a questão, porque o Enem faz algumas jogadas na hora de jogar a questão. Ele não disse que ele fazia 20 quilômetros com litro. Ele disse que com 5 litros rodava 100 quilômetros. Mas é a porque mesma senão coisa. Fica muito fácil também. Né? Então ele joga justamente para o aluno interpretar. O resto, vocês viram que o desenho ajudou muito, porque no desenho a gente via quantos quilômetros ele ia andar, quanto falta para terminar, quanto ele ia rodar na cidade e tinha que voltar. No final a gente quase esqueceu da volta. Porque ele ia ficar na BR, né? Ia acabar verdade. Na BR. A gente não observa, ele ia ficar sem gasolina na BR. Pois é, e assim a gente vai construindo, fazendo a leitura e resolvendo junto com vocês. Mais uma? Vamos lá? Mais uma bem facinho, vamos terminando assim, olha lá. Mais uma questão agora, e matrizes, ó, a questão 140 do Enem de 2019, fala de matrizes determinantes, será? Vamos ver? Será? Vamos ver? Tem aluno que olha e fala, ixi, matriz, já vou ter que calcular. Ordem 5, não sei fazer não, vou pular. Até porque determinante é em ordem, de ordem 3, né? Fazer, então vou pular. Vamos lá. Olha só o que fala aqui, ó, um professor aplica durante 5 dias úteis da semana testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram representados na matriz. Então temos a matriz aqui de resultados de 5 avaliações feitas com 5 alunos, com 4 questões em cada avaliação. Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos. Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, olha que legal, ele já coloca sempre também as iniciais ABCD. Então aqui, ó, é a quantidade de acertos, de cada um. Na linha é a quantidade de acertos de cada um. E na coluna, vamos ver? Na coluna é dia da semana, né? Que ele de segunda a sexta. Na coluna são os dias da semana. Então aqui é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí o teste que apresentou maior quantidade de acertos foi o aplicado na... Olha que coisa mais fácil. Ah, ele só quer o dia da semana? Só quer o dia da semana que teve mais acertos. Então é só somar na coluna, né? A gente soma na coluna, porque eu vou ter o número de acertos na segunda-feira. O número de acertos na terça. Na terça-feira, o número de acertos na quarta, o número de acertos na quinta e o número de acertos na sexta. O que tiver maior número de acertos o dia mais vantajoso, né? Foi o que aconteceu, o melhor desempenho dos alunos aí. É só isso? Só isso, vamos lá. 3 vezes 3? 3 mais 3, 6. 3 vezes 3, 9. Com 2, 11. E aí, 2 vezes 5, 10. 4 com 4, 8. Com 2, 10. 4 com 3, 7. Com 3, 10 também. Quase a escola Estácio de Sá aqui. Anota? 10. 3 vezes 2, 6. Com 4, 10. Então, o desempenho maior, com certeza, foi na segunda-feira. Uma análise puramente de uma matriz tabulada de resultados de uma questão, de questões, né, realizada pelos alunos. Muito simples essa. Essa tá aquela do nível fácil, né? Aquele nível aplicado aí de maneira bem tranquila que os alunos conseguem resolver sem sofrimento. Daí tem aluno que não resolve porque fala assim, eu pensei
que era para calcular o determinante. Eu pensei que era... Não, claro que temos que ser pessoas pensantes, temos que ser pessoas que raciocinam mais. Tem hora que eu olho para a questão, eu não posso ficar pensando outras coisas, eu tenho que ler. Depois que eu li, eu sei o que ele falou. E atenção é tudo, porque 5 por 5, justamente para ver se eu não está atento. Os alunos estão nas linhas, as linhas, e os dias da semana na coluna. Se você coloca ao contrário, a resposta seria outra. Sim, porque aí você ia somar na linha e não na coluna. Então, é muito simples a questão, é muito tranquila, só que os detalhes são muito importantes, né? Se você colocar os dias, porque ali está 5 por 5. 5 alunos, 5 dias da semana. Se você colocou os dias da semana na linha e os alunos na coluna, outro resultado diferenciado. Então, fique atento aos detalhes que fazem muita diferença, tá certo? Beleza. E aí a gente finaliza no Brincando com os Números. E hoje é especial. É especial, hoje né? Dia a dia Enem, a gente contextualiza de uma forma diferente. Vamos lá. Olha só aqui, estudantes de Rondônia são destaques no Enem 2021 com notas acima de 900 pontos. A estudante Larissa Belforte, de 18 anos, concluiu os estudos na Escola Estadual de Ensino Médio Major Guapindaia, pertinho de casa, aqui, Isso, nosso vizinho. Nosso vizinho da mediação tecnológica. Alcançou 920 pontos na redação. Com esta nota, a estudante pretende conquistar uma bolsa no curso de Direito. E aí ela diz, né? Iniciei meus estudos para o Enem em março, por meio de aulas online. Tudo é possível, Estávamos né? na pandemia, não é? E aí olha só o que ela fala aqui, ela continua falando. Confesso que tive dificuldades em me adaptar com a modalidade remota. Nós, alunos da mediação, já temos uma facilidade melhor, até porque nossas aulas não são remotas. Nossas aulas são mediadas por tecnologia. Mas são presenciais. São presenciais, aulas ali ao vivo. Salvo engano, na pandemia, né? Isso. Não, mas mesmo assim, mesmo na pandemia, mesmo sendo nessa modalidade, os nossos alunos continuavam recebendo material direitinho ali. Sim, só não iam à escola, né? Isso. Então, ela disse que mesmo tendo dificuldade com a modalidade remota, ela pôde contar com professores excelentes durante a caminhada, que me deram a atenção necessária, e assim ela explica, né? Então, o que isso nos diz? Que determinação é um ponto-chave, né? Porque a pessoa, quando quer, vai longe, né? E aqui vem determinação segundo a aluna Larissa. A jornada é longa e a chave para manter essa constância na rotina estudantil é determinação, foco e o melhor de todos, disciplina. Eu não sabia que eu era capaz de alcançar uma nota tão boa até me deparar com o resultado, ela ressalta, né? Então, no início da aula de hoje, a gente falou de qual foi o primeiro tópico? Você se sentir capaz, né? Você acreditar em você mesmo. É isso que a gente deseja. Todos somos capazes, vai depender do nosso empenho, da nossa dedicação, do foco, né? E com certeza da determinação. E aí eu vou fazer uma pergunta agora aqui ao vivo com vocês. Quando você pegou lá o material da canjica, do munguzá, do mingau de milho... Lá vem ele com a minha canjica de novo. verdade. Você imaginava que no final, o produto final seria tão bom? Vou ser sincera, talvez não. Pois é, porque assim, a gente dá esse passo a mais e fica ali meio assim, será que vai ficar bom? Né? Poxa, mas mesmo assim ela não desistiu. Ela poderia muito bem ter feito o quê? Não, eu vou ligar para alguém que sabe fazer, vou pago R$50, R$20, a pessoa faz, eu passo lá e pego. Seria muito mais fácil, não é? Até porque eu fiz quase na meia-noite já. Mas ela queria fazer. Então esse é o ponto importante, o querer fazer. A aluna Larissa falou, eu não sabia que ia ser um resultado tão bom. Só descobri que o resultado era bom quando eu peguei a nota no Enem. Até lá, ou até depois da nota. Eu tenho certeza que ela só ficou convicta que estava bom porque alguém falou, nossa, está muito bom. Aí outro veio e falou, ficou muito bom. O outro, tá bom mesmo. Não, tu já sabia fazer, não ia falar a verdade. Tu estava só mentindo pra gente. Né? É assim, querido. Você só vai fazer quando você levantar e começar a fazer. E o sucesso, né? Claro, a gente
sabe que às vezes tem muitos desafios nesse percurso, né? Durante a caminhada até chegar no exame nacional. Mas assim, o sucesso vai depender de você. Essa determinação, essa dedicação é sua, né? A gente aqui dá só a dica, o pontapé inicial, né? Dá o mata no peito e dá a cabeça, né? Aqui a gente só dá esse primeiro começo aí, mas depende de você. Mas a gente espera aí, né, que o Terceirão esteja animado, a galera que a gente conheceu aí na Rondônia Rural Show, tudo uniformizado, a galera bem animada. Então isso a gente aguarda aí os resultados da turma, né, desse ano aqui corrente com a gente e claro, vai dar tudo certo. Confia e acredita, tá? Quem acredita sempre alcança. Vamos lá? Beijo no coração, a gente volta aí com atividades de sala já com correções de mais questões do Enem. Até lá!